O lobisomem é um dos mais populares monstros fictícios do mundo. Suas origens se encontram na mitologia grega, porém sua história se desenvolveu na Europa. A lenda do lobisomem é muito conhecida também no folclore brasileiro, sendo que algumas pessoas, especialmente aquelas mais velhas e que moram em regiões rurais, de fato, acreditam na existência do monstro. Reza uma das lendas que inicialmente um homem foi mordido por um lobo e ficou enfeitiçado. Assim, nas noites de lua cheia, seu corpo transforma-se, adquirindo garras de lobo, com o corpo coberto de pelos, e o lobo sai uivando em busca de seu alimento predileto, o sangue. Também existe uma versão da lenda em que um lobisomem raptura bebês não batizados, e por isso, muitas famílias batizam suas crianças rapidamente. Não obstante, acreditam que se a criança não for batizada, está propensa a virar um lobisomem. Uma das lendas mais populares no Brasil é que se um filho for amaldiçoado pela sua mãe, ele pode se tornar um lobisomem nas noites de lua cheia. Cristãos evangélicos acreditam que pode ser uma maldição enviada por Deus ao permitir que um demônio se aposse de um ser humano e assim essa pessoa começa a ganhar forma de um bicho, assim como aconteceu com o rei Nabucodonosor, como relata a Bíblia. Mas será que o lobisomem realmente existe? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Saudações. Bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do tio Lu. Você acredita em lobisomem? Há muitas pessoas que dizem que esta criatura existe, é real e que apavora até os dias de hoje. Não existem somente relatos do passado. Parece que esta criatura não é apenas uma lenda fictícia. Mas até que ponto isso é verdade? Será realmente que as pessoas estão vendo essa criatura por aí? Ou não passa de um animal grande que assusta e que as pessoas estão associando a essa lenda urbana que já possui aí aproximadamente uns 500 anos. Você ouvirá um relato sobrenatural também de um sobrinho aqui da creche obscura que alega ter visto criaturas que se parecem com esse lobo gigante assustador. Olá, tio Lu. Olá, creche obscura. Eu moro em Goiânia, no Pernambuco, e o relato que eu vou contar é sobre o lobisomem. Minha avó sempre me contou várias histórias sobre esse ser e eu nunca assim não chegava a acreditar. Eu chegava a escutar, eu gostava muito de escutar a história, eu gostava muito de escutar mesmo, mas nunca me interessei a acreditar. A minha avó me contava que ela criava animais, que os animais ficavam presos na cerca e no outro dia os animais sempre tinham um furinho no pescoço. E os animais secando, estavam magros e sempre eles tinham um furo no pescoço. Meu avô também ela dizia que naquela época ele ia trabalhar, o lobisomem correu atrás dele. Ele na bicicleta, pedalava e o lobisomem atrás dele. Aí chegando na casa da minha avó, ele gritando o nome da minha avó, para abrir a porta. A minha avó abriu, o lobisomem ficou na porta batendo e naquele tempo o pessoal tinha espingarda dentro de casa, tinha arma, e o homem que morava do outro lado da rua atirou nele no bicho, o bicho correu. E eu sempre contava essas histórias pra gente. Eu era menor, tinha uns 9 anos, 10 anos. Fui trabalhar e nesse dia eu tava pegando a noite. Eu sempre largava a noite. Tava chovendo nesse dia. Tinha uma fábrica abandonada ao lado e tava chovendo muito. O ônibus parou na minha parada, eu desci e chovendo muito. Era
12h30 da noite. E eu cansado, querendo ir pra casa, tomar banho e dormir. Aí eu, sem nada, fui obrigado a parar. Entrei nessa fábrica, fiquei lá. Fiquei parado, esperando a chuva passar. E eu comecei a me arrepiar de modo estranho. E uma voz dizia: sai daí, sai daí. E eu sem entender, eu sem entender isso. Aí de repente eu comecei a ouvir urro grande, estrondoso. Não era que nem de um cachorro normal. O urro era estrondoso. A pessoa via de um lado, do outro lado escutar também. Era tão alto, tão alto. Mas só que eu pensei que era cachorro, né? Aí eu depois fiquei lá, né? Fiquei nervoso. De repente saiu uma trilha de cachorro correndo. E quando eu olhei para trás, eu vi esse ser. Ele era Tulu. Ele era alto, grande. E ele não corria feito um cachorro não. Ele andava, ele ficava em pé, correndo. Aí ele tinha um pé de mato alto, muito alto. Pé dessa fábrica, ele ficou debaixo. Ele era tão preto, Tulu, tão preto, que ele brilhava no escuro. Brilhava no escuro e ficava brilhando de tão preto que ele era. Ele começava os dentes dele ficar arregando no outro. As patas dele eram tão grandes, as unhas dele eram tão grande, e todo cabeludo, sei, todo esquisito, aquele negócio, sei não tem como explicação para aquilo não. Eu nervoso. E a parte que eu fiquei mais com medo, você não pode acreditar ou não acreditar. Ele olhou para a lua, estava chovendo muito, e disse assim: é chuva que Deus manda. Mas só com aquela voz macabra que o Senhor tem, tio. Aquela voz macabra dizendo: é chuva que Deus manda. E eu fiquei nervoso, eu nunca pensei que se você falava. Ele começou a dizer isso, eu abaixado atrás da fábrica, dentro da fábrica abaixado, com medo. Eu tava com tanto medo que a minha alma que tá dentro do meu corpo tava tremendo de tanto medo que eu tava. Eu não conseguia mais me controlar. O meu corpo tava todo se mexendo. Mas eu não sentia meus dedos, eu sentia a alma dentro do meu corpo se mexendo. E eu fiquei nervoso, meu nariz começou a sangrar. E eu fiquei nervoso. Aí depois eu me olhei assim para ele de novo. Ele ficava rasgando a árvore. Os cachorros, quando via ele, corria. E eu sem explicação para aquilo, eu com bastante medo mesmo. Aí depois de muito tempo a chuva parou e ele saiu. Aí ele deu um pulo tão grande, tão alto, que eu pensei que ele tava voando. Aí ele pulou, saiu pulando. Aí se desembestou, não sei pra onde ele foi. Eu nunca pensei que um ser desse pudesse existir, Tilon. E eu gostaria que o senhor postasse o meu vídeo no seu canal, se o senhor pudesse. E obrigado por você me ouvir. É isso aí, é meu relato. E então, o que você achou do relato de hoje? Deixe sua opinião aí abaixo. Nós estamos investigando algumas localidades no Brasil onde ocorrem diversos relatos de pessoas que alegam ter visto lobisomem, para que possamos fazer viagens e investigações paranormais. Para que possamos melhorar ainda mais o conteúdo desse canal, nós gostaríamos de pedir a sua ajuda. A monetização do YouTube caiu muito e graças à doação de vocês é que nós ainda estamos de pé. Faça o seu depósito. Não importa